amigos do vlog do Zek! Hoje com a Sigma 30mm f1.4 DCHSM, que é a prima pobre da Sigma 35mm f1.4 DGHSM que a gente já viu aqui no vlog do Zek. Pois é, essa daqui que faz parte aí da família Arte de Objetivas, que são aqueles projetos da Sigma Global Vision, que são otimizados aí para performance ótima, construção bacana, operação acertada. Mas ela é exclusiva aí DC para o APS-C, e hoje a gente vai ver como é que ela se compara a 35mm f1.4 DG, que é premiadíssima aí, né? Começou essa nova revolução da Sigma no mercado, como que ela opera a primeira DC que a gente vê aqui também da linha Arte no vlog do Zek. Então eu não vou tirar ela da caixa, essa aqui eu comprei usada no Mercado Livre, veio usada praticamente nova, paguei um ótimo preço, e você recebe lá o case que eles sempre entregam aí nas artes, o HUD, as tampas novas. O case aqui que ele é interessante porque ele é grande. Eu acho que é o mesmo case da 35, ó, eles colocam um pedacinho de espuma aqui, ó, para fazer um degrau, porque essa lente ela é menorzinha do que a 35, mas é o mesmo case. A Sigma aí, né, que vai otimizar a produção deles para que fazer um case específico. A gente pode ter o casezinho aqui de zíper, tem um lugar para vocês prenderem também no cinto aqui atrás. É o kit que a Sigma inclui. Ela já está montada aqui na minha T3i, que eu sei que é uma câmera que vocês adoram, muita gente tem. É uma câmera aí APS-C de alguns anos atrás, ela é pequenininha. É a ideia aqui do APS-C. E o que a gente nota é que a 30mm f1.4 DCHSM, ela é enorme para o formato APS-C, né? Em 435 gramas, ela também aqui tem a mesma qualidade e a mesma construção das artes que a gente já viu, as 35mm, a 18-35, a 50 e a 24-105, todas que a gente já viu da série Arte. Elas têm o Azinho aqui do lado, que é essa construção acertada da Sigma, que começa com mount de metal. Ela tem um pedacinho de metal aqui atrás, ela continua emborrachada na frente e ela tem um anel aqui de foco manual bem acertado na frente. Para vocês terem uma ideia, eu tô com a cinquentinha aqui na minha outra mão, olha só. A cinquentinha da Canon, olha a diferença de tamanho e de espessura, né? A cinquentinha a gente sabe que é a Plastic Fantastic, mas mesmo 50mm mais longa e f1.8 com abertura menor, ela é pequenininha comparada aqui com a Sigma 30mm f1.4 DC. E é muito gostoso de usar, né? A Sigma tá de parabéns aí de colocar um equipamento aqui de $500, que não é barato, mas eles estão entregando em construção. Aliás, essa daqui ela tá muito mais próxima da Canon 50mm f1.4 EF USM de tamanho, né? Então vocês que tem aquela lente, vocês vão saber que essa daqui vai se comportar da mesma maneira, mas por alguns dólares a mais, a construção da Sigma tem o TSC do lado de dentro, que é o Thermal Stable Composite, que ele substitui o metal e o plástico, ele é mais resistente e resiliente. Então é a mesma construção acertada que a gente está acostumado. De operação é super simples, tem apenas um switchzinho aqui do lado, que vai para o foco AF, MF, o foco aqui do sistema HSM, totalmente silencioso e relativamente rápido, né? A Sigma aqui que ela está ficando cada vez mais rápido o foco. Essa objetiva montada, por exemplo, na EOS M, que foi onde eu fiz os testes, ela focou tão rápido com a luz quanto a 30mm, 35 f1.4L que eu estou usando para gravar esse vídeo aqui na Blackmagic. Então o foco está extremamente rápido, você apertou, ela focou. E a operação é super simples, né? Tem o anel de foco manual aqui na frente, que é uma maravilha, ó, eu vou mostrar de cima para vocês. Ele não tem nenhum tipo de jogo, né? Eu recebi um e-mail de um menino falando que comprou a 50mm f1.4 SM da Canon, estava com defeito porque o anel balançava, aquela lente balança. Olha só o anel que eles fizeram aqui na 30mm da Sigma. São todas as artes muito bacana. Tem o Full Time Manual, né? Não é igual a Contemporary que a gente já viu, a 1770, que o anel ele é conectado mecanicamente no motor. Esse aqui não, você consegue mexer a qualquer momento e ela funciona muito bem. Na frente tem um infeliz filtro de 62mm que a gente nunca viu aqui no vlog do Zek. A gente tem a maioria das lentes, quando é pequeno é 67, essa daqui tem 62mm, dava para ser o maior ou menor, porque vocês veem que o elemento é pequenininho, vem com o HUD na caixa, o HUD aqui que é enorme, emborrachado, gostoso de usar, é só você alinhar aqui, girar e assim que fica, ó, super profissional, vamos colocar assim. Esse HUD protege, afinal a gente está falando de uma grande angular. A equivalência no APS-C vai ser aí do standard, né, quase 45mm. E até é curioso porque ela monta no full frame, né? A Sigma não faz o mount EFS, que tem aquele bump de borracha. Então ela monta no full frame, até funciona, é interessante. Eu montei na minha 6D e você tem aí, ela não fica tão escura nas bordas, mas não foi feito para esse sensor aqui da 30mm. Eu vou mostrar a 35, né? Vocês que provavelmente vão estar na dúvida aí se vocês vão pegar a 35mm que está aqui montada na minha EOS 6D e a 30mm DC
aqui na T3i. Vocês têm que estabelecer logo de cara isso. Se vocês estão no APS-C, a 30mm foi feita para vocês, ela é menor, ó, a força que eu estou fazendo nesse braço para segurar é bem menor, ela é mais leve do que a 35 f1.4 DG, que está aqui com 600 gramas, ela é muito mais pesada. A 30DC não é. E vocês já conseguem ver, ó, que ela é muito mais longa, né? Eu estou aqui, ó, no contraste com a minha camiseta. A 35DG ela é muito mais longa, mais pesada e dependendo do seu estilo de fotografia ela é mais gostosa de usar. E o anel também de foco manual aqui da 35DG ele é muito maior, ele está próximo também da Canon L. Essa daqui que é a minha objetiva oficial de gravar os vlogs, mas vocês conseguem ver que ela é super grande comparada aqui com a 30mm DG, de absurdo é que a construção é virtualmente a mesma. Aqui do vlog do Zek da 30mm f1.4 DC, que só sobra a qualidade de imagem pra gente continuar falando aqui. A Sigma que decidiu aí, infelizmente, fazer um projeto de baixo custo aqui na 30mm DC, com apenas $499 no preço, com um projeto simplificado de apenas 9 elementos em 8 grupos, 4 a menos que a top irmã maior 35mm f1.4 DG, e consequentemente com pior performance ótica que, embora não seja ruim, não compete com as mesmas classes nas outras objetivas arts. O que falta são os elementos FLD e SLD de outras objetivas premium que aqui na f1.4 DC deram lugar a apenas uma única peça esférica que não consegue fazer todo o trabalho sozinha, de focar a luz com precisão na abertura máxima, corrigir aberrações cromáticas de eixo nem astigmatismo no quadro todo, para arquivos que vão de fato só ficar perfeitos lá no f2.8 e no f4. Em f1.4, a performance é semelhante a outras f1.4 intermediárias que já vimos por aqui, como por exemplo as Nikon 50mm f1.4G e Canon EF 50mm f1.4 USM, que mostram um vazamento de luz em zonas de altíssimo contraste sem conseguir focar a luz com perfeição no sensor. Fotos na abertura máxima durante o dia, que você usaria para isolar o sujeito por causa da baixa profundidade de campo, não funcionam com super bolhas roxas em pontos brilhantes na imagem, que não são corrigidos nem nos melhores softwares. Quem fotografa retratos com acessórios tipo óculos, joias ou qualquer elemento gráfico na roupa, esqueça! Essa objetiva só vai funcionar mesmo a partir do f2.8. Nessas aberturas otimizadas, a performance é padrão de qualquer prime com resolução de sobra para impressões gigantes, que os sensores digitais mostram hoje perfeitos para trabalhar na rua com profundidade de campo longa, paisagens, produtos, arquitetura, enfim, qualquer motivo do standard que é a equivalência aqui no APS-C, bacana para dar um up nas imagens no lugar de um smartphone. As cores que eu sempre busco aqui no vlog do Zek em reviews no Mount F estão neutras na Sigma 30mm DC e dá para puxar até os arquivos da EOS-M Mirrorless para resultados mais impactantes na tela ou no print. As aberrações laterais, que são linhas retas aí finas coloridas nas bordas do quadro, não aparecem. E até a distorção geométrica é discreta no dia a dia, mesmo aqui a gente falando de uma lente 30mm, grande angular, mas que isso fica escondido aí no standard do APS-C. No geral, a performance da 30mm DC é justa para uma objetiva f1.4 de $499, mas na minha opinião não é tão justa assim com o nosso bolso, né? Essa daqui que é uma objetiva que está apenas $300 a menos do que a top 35mm aqui DG. E eu não sei por que a Sigma fez essa escolha aí de um projeto tão simplificado aqui na 30mm, que oticamente não entrega. Vocês conseguem ver lá no blog do Zak uns exemplos que eu dei de performance lado a lado. A 35mm f1.4 com elementos FLD, SLD tá super na frente, ela super controla aberrações, coisa que nem a Canon fez na 35 f1.4 L USM. A Canon acabou de anunciar a 35 f1.4 L2 ontem, a gente vai ver como é que funciona, mas esse projeto da Sigma, vocês sabem, a 35 aqui na minha mão, o burburinho que fez aí no mercado foi um grande head start aí da Sigma na linha Art. Essa Art aqui 30DC não faz a mesma coisa, ela não é apenas uma roupagem Art do projeto 30DC que eles tinham no passado, o DCX, né, HSM, não, é uma objetiva nova. Só que ela não entrega, quando você está fotografando totalmente aberta, a aberração cromática de eixo que você consegue ver na profundidade de campo, né? Quando você tem a profundidade de campo curta e a lente não está focando por causa do astigmatismo, você vê aquele contorno colorido, roxo, forte em linhas brancas. Isso fica com a aparência de um sonho, funciona para alguns sujeitos, mas a 35 f1.4 DG não mostra isso. E essa daqui por $499, $500 para uma APS-C,
eu acho cara demais. Elas estão entregando a construção, que é bacana, mas eu não sei o que eles estavam pensando. Ela infelizmente não vai ficar no meu kit. Essa aqui que eu coloquei com interesse exatamente de substituir aqui a minha DG que eu uso no vlog do Zek, né? Eu poderia me livrar desses 5mm de diferença colocando a câmera um pouquinho pra frente, e tem esses milímetros, tá? Ela é mais ampla. Só que não vai rolar. A 35mm f1.4 DG HSM continua a minha opinião aqui de recomendação se vocês estão procurando esse tipo de objetiva da Sigma, mesmo para quem está no APS-C. Os $300 valem muito mais aí do que a Sigma está te dando de desconto para um objetivo que eu acho tecnicamente cara. Ela é mais cara do que uma 50mm que a gente tem aí. Lógico que é outra equivalência da Canon intermediária, ela tá mais cara até que a 50mm AFS 1.4G da Nikon, que eu acho uma lente fantástica. E você pega aí os projetos exclusivos do APS-C, por exemplo, a AFS 35 f1.8 DG lá da Nikon, ela é uma lente de $200. Isso aqui dá pra comprar duas, daquela 2,5 daquela por $500, tá caro demais e não vai ser recomendado aqui no vlog do Zek, né? Por mais que ela seja linda, né? Eu acho lindo esse design novo das artes. Aqui no vídeo do vlog do Zek da Sigma 30mm f1.4 DC HSM. Deixa eu mandar os abraços que eu não sei de onde são. São os subscribers lá do YouTube, que é o Pedro Guzman, o Gelbert ou Gelbert Domiciano, o Estúdio Reversa e o Marco Aurélio. No Twitter, o André Nascimento, o Heráclito Hollenberg, o Bruno Berganton, o Rodrigo Luiz Barbosa, e no YouTube o Marcos do Zona da Fotografia, o Letra na Foto, o Sangue, Suor e Foto e o Bitec. Esse é o vlog do Zek, os vídeos estão lá no YouTube. Você tem que ler lá no artigo no blog do Zek, que tem em texto todas as explicações aqui de graça sobre a Sigma 30mm f1.4 DC, os exemplos, tem o comparativo lado a lado com a 35mm, as fotos estão no Flickr e no Tumblr. O Tumblr, que é muito bacana para quem não assina o Patreon, o Tumblr tem um crop 100% que vocês conseguem ver esses problemas. Muito melhor até que o blog, que eu dou um pedacinho menor para a página carregar mais rápida. O Tumblr do blog do Zek, que é o Pixel Pip, funciona muito bem. Nós estamos interativos com vocês agora via Periscope ao vivo no Twitter. Eu estou com um canal no Facebook, que vocês podem mandar mensagem por lá. Temos também o Snapchat, que vocês sabem das novidades, e também o Instagram aqui do vlog do Zek. É isso, infelizmente eu não vou recomendar, é uma lente que eu tinha curiosidade, vocês também têm para saber se ela substitui a 35mm. De construção ela substitui, de foco automático é tudo a mesma porcaria, e de performance ótica eu vou ficar com a linha DG. Não sei o que eles estavam pensando aqui de colocar isso aqui como uma linha arte, porque ela não é. O beijo, o abraço, o humor de sempre.